vamos então prosseguir com os estudos sobre as entradas em PHP. E aí aqui no caso nós vamos analisar a entrada utilizando caixas de seleção. E agora, diferentemente do botão de rádio, no caso do botão de rádio, você tem o usuário com algumas opções, mas ele só pode selecionar uma daquelas opções por vez. Então, ele selecionar a opção A, ele não pode mais selecionar as outras, porque se ele tentar selecionar a opção C, a opção A ela perde a seleção e só fica a opção C marcada. Aqui no caso da caixa de seleção é diferente. A caixa de seleção, você pode ter várias caixas de seleção na sua página e a seleção de uma caixa independe e não altera a seleção de outras caixas. Aqui no caso eu tenho 3 caixas de seleção e eu posso selecionar A e B e deixar C sem selecionar e vai funcionar tranquilamente. E também posso selecionar as 3 ou ainda selecionar nenhuma delas. É uma opção. Para criar uma caixa de seleção, nós podemos usar o input com o type igual a checkbox e colocar aqui um name. Nesse caso aqui, ele vai viajar com o name interno. E agora eu vou mostrar para você como que é que como que esse dado vai chegar. Mas uma opção que você tem aqui é, além do name, colocar também o value. E aí fica assim. Nesse caso aqui, daqui a pouco eu vou analisar esse caso de cima, mas nesse caso de baixo, quer dizer que quando o usuário selecionar essa caixa de seleção aqui, o valor vai chegar na outra página dessa maneira aqui, com o name e com o value aqui separados por igual. Nós vamos então agora ver lá no código essas 3 opções aqui. Quando eu tenho a caixa de seleção enviada sem o name, o envio dela com name, mas sem o value, e o envio com name e value. Vamos então olhar primeiro essa opção aqui. Vou startar então o champ. Pronto, está startado e agora eu vou abrir o brackets. Eu vou criar uma nova página aqui com File New e vou salvar essa página com File Save. Vou chamá-la de opções.php. Vou começar aqui com exclamação e apertar Tab. E aqui eu vou criar um formulário com 3 campos de entrada. E um botão de envio. Vou apertar Tab aqui no final e ele preenche para mim. A página que vai receber essas opções aqui é a chamar de total.php. E agora aqui nós temos então essas opções. Eu vou colocar o value apenas aqui nessa última, que é o botão. E nós vamos ver isso funcionando lá no navegador. Aqui no navegador, então, eu vou digitar o IP. No seu caso aí vai ser localhost, barra o nome da pasta, que é a aula, barra o nome da página, que é opções.php. Veja que quando eu criei a página, eu coloquei opções, mas eu escrevi opicões, e sem o tio e sem
o C cedilha, porque utilizar o C cedilha e o tio só vai me dar trabalho na hora de digitar o nome da página na barra de endereço. Aqui então eu tenho três caixas de textos e eu posso marcá-las ou desmarcá-las e apertar o botão enviar. Como eu ainda não coloquei name em nenhuma das três caixas, você vê que ao enviar a página ou o formulário, lá na barra de endereço não chegam os dados, ou seja, nada chega para a página total.php porque eu não coloquei name aqui. Então, o que chegou lá para a página total.php foi esse endereço do servidor, /aula, a página que eu quero, mas depois do interrogação aqui não chegou nada. Então, nenhum dado chegou lá para a página total.php. Aqui no caso nós estamos usando o método get, porque ele é o método padrão. Então, quando eu não coloco nada aqui no method, está indo com o método get, que é aquele método que mostra os dados aqui na barra de endereço. Então, agora nós vamos ajustar algumas coisas aqui. Eu vou ajustar aqui, então, um título. E vou ajustar labels para cada um desses itens aqui, para que o usuário veja algo lá na tela. Então, aqui no caso agora ele está vendo na frente da caixa de seleção o label. E eu vou colocar BR aqui para quebrar a linha em cada uma dessas linhas, para ficarem separados os itens lá. Então, agora ele sabe que se marcar aqui, estará marcando adulto e aqui idoso, por exemplo. Se apertar enviar, olha, aqui ele não vai ver nada. Por quê? Porque no interrogação não chegou, não tem mais nada depois do interrogação aqui na barra de endereço. Não quer dizer que nenhum dado viajou. Por que que o dado não viajou? Apesar do usuário ver aqui esse label, para o navegador, nada foi marcado, ou seja, não tem value e nem name aqui nesse input. Então, é como se ele não tivesse marcado nada. Agora, eu vou colocar um name aqui, olha, adulto, só nesse primeiro checkbox. Então, novamente aqui, vou apertar um monte de F5. Agora, se eu apertar adulto aqui e enviar, você vê aqui que agora sim, na barra de endereço, depois do interrogação, eu tenho um dado. É o seguinte, eu tenho lá, depois do interrogação, adulto igual a on. O que é isso? O navegador está informando para a página total.php que esse checkbox aqui foi marcado, por isso que ele está on. Mas quando ele está desmarcado, ou seja, era para ele estar off, ele não viaja, esse dado não aparece aqui. Então, por exemplo, se eu não marcar adulto e apertar enviar, você não vê nada aqui, não aparece adulto igual a off, como seria de imaginar, tá bom? Então, quando nós colocamos apenas o name, se o usuário marcar o item, vai viajar o on na frente, como se fosse o value aqui desse adulto. Então, é como se eu tivesse aqui value igual a on, no caso do usuário marcar. Se o usuário não marcar, não viaja nada. Então, aqui eu vou colocar name aqui para filhote também e vou colocar um name aqui para idoso. Agora, prestem atenção que existe uma diferença entre o que o usuário vê, adulto com A maiúsculo, e o que o meu sistema
tem como name aqui? Então, aqui está o adulto com A minúsculo, filhote com F minúsculo e idoso com o I minúsculo. Eu preciso me lembrar disso, por quê? Agora eu vou criar a página total.php para você ver porque eu preciso me lembrar desses names aqui. Vou criar um novo arquivo, File New, e vou salvar File Save como total.php. Aqui nesse arquivo, vou novamente apertar exclamação e apertar Tab. Vou mudar algumas coisas aqui, como a linguagem. E aqui eu só vou fazer um var dump da variável do vetor get. E vamos ver o que vai aparecer aqui nesse caso. Se eu apertar o enviar e não selecionar nada, o vetor get ele está vazio, ou seja, como não viajou nada lá para essa página total.php, não tem nada em get. Mas se eu marcar, por exemplo, filhote e idoso, agora aqui, olha, você vê que tem dois itens nesse vetor get e tem o índice filhote com o valor on e o índice idoso com o valor on também. Veja que o índice aqui está exatamente como aquele que eu criei lá no name. Como eu usei as letras minúsculas, todas as letras minúsculas, o índice também só tem letras minúsculas, apesar do usuário ver uma letra maiúscula aqui. Eu poderia também mudar aqui e deixar, por exemplo, o name só A, F e I. E aí, o meu sistema é que iria fazer a diferenciação, mas para o usuário ele apertou filhote, mas lá no get só chegou F, que é o name que eu usei. Então você tem que ficar atento a essa diferença, não tem uma ligação entre aquilo que o usuário vê e aquilo que viaja. O que viaja é o name aqui. Por enquanto, então, nós vimos o envio sem name, e quando eu envio, aperto enviar sem name, nada vai, então não chega nada. O segundo caso é um envio com name, e aí o que chegou lá foi o que tinha lá no nome e igual a on, que era a opção. A terceira opção aqui, que é o envio com name e value, você vai ver que vai o nome igual ao valor que eu ajustei lá em cada um daquelas caixas de seleção. Agora aqui, ao invés de chegar on, vai ter que chegar sim lá para o meu servidor. Então aqui eu vou voltar, vou apertar F5 para ele atualizar essa página, vou marcar idoso e adulto. E aí você vê aqui, olha, no get que chegou adulto com o valor sim e idoso com o valor sim também. Então agora ele não está mais usando on, ele está usando o sim que eu ajustei aqui no value. Quer dizer que quando eu ajusto o name e o value, o que vai ser enviado será aquele nome, depois um igual e depois o valor que eu coloquei lá no value. Agora nós podemos trabalhar essa página aqui, o total, para exibir quais foram os animais que foram selecionados aqui para o usuário. E aí nós temos algumas opções para trabalhar. Primeira delas, nós temos que estar atentos que quando o usuário apertar enviar sem marcar nada, o que vai viajar é um vetor vazio, que vai chegar lá no get é um vetor vazio. Então, novamente, eu vou precisar usar aquela função iset para verificar se existe aquele determinado índice lá na minha variável get. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é eu vou receber
adulto, filhote e idoso. Mas eu tenho certeza que ele chegou? Não, porque um usuário pode marcar e o outro pode não marcar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, se estiver ajustado get adulto, aí sim eu posso trabalhar o adulto. Por exemplo, aqui agora eu vou marcar e se o usuário marcou adulto, então eu vou poder trabalhar com adulto. Se ele não marcou, você não vai ver nada aqui na tela. Por quê? Ele chegou aqui nesse if, no teste do i7, retornou false. Quando ele retornou false, ele não executou nenhum comando aqui dentro do corpo ou nessa linha 10 do if. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos verificar se a variável está ajustada e eu posso colocar isso em uma variável, uma outra variável, por exemplo, adulto, igual a sim, por exemplo, ou marcado. E aí eu posso trabalhar essa variável aqui para baixo. Uma outra opção que nós temos, e eu acho que talvez seja a melhor, é já utilizar esse i7 como o nosso teste do adulto. E aí não importa se chegou on, se chegou sim, o que importa para mim é que chegou o adulto. Então aqui eu posso mostrar, por exemplo, aqui nesse caso, nós temos então um if else, e aí eu vou fazer o quê? Quando o usuário enviou um dado para o adulto, quer dizer, ele marcou aquele item adulto, eu mostro aqui, olha, selecionou adulto. Se não, eu mostro que não selecionou adulto. Aqui no caso eu vou apertar enviar, sem selecionar nada, ele mostrou, não selecionou adulto. Se eu apertar adulto, selecionou adulto. Então eu tenho aqui essas caixas com essas opções e eu posso usar aqui com o i7 para verificar com o i7 se o usuário marcou ou não marcou determinada caixa. Aí, nesse caso aqui, eu estou mostrando apenas o adulto. E agora eu posso mostrar também outras opções aqui. Por exemplo, filhote. Então aqui eu vou marcar adulto e filhote. E ele mostra, olha, selecionou adulto, selecionou filhote. Se eu marcar só filhote, não selecionou adulto, selecionou filhote. E agora eu vou marcar nada. Não selecionou adulto, nem filhote. Por quê? O que ele fez? Naquele caso lá, ele fez dois testes. Um teste para adulto. Naquele caso lá, ele fez um teste para adulto. E se é adulto, então aqui está marcado ou retorna true o i7, ele vai imprimir alguma coisa avisando que é adulto. Se não, ele vai imprimir outra coisa avisando que não foi marcado. E no final, ele chega no mesmo caminho aqui, que é entrar no próximo teste para o caso de filhote. E aqui no caso de filhote, ele retorna se vier true, ele mostra alguma coisa aqui com filhote. Se retornar Luiz7 false, ele executa alguma operação aqui com o caso do não filhote e vai embora novamente aqui. Então é mais ou menos assim que fica aquele código nosso, esse código aqui com if else, duas opções, um teste e duas opções aqui para trabalhar. Agora, o que nós podemos fazer? Ajustar melhor aqui.
Eu posso, por exemplo, verificar se o cachorro é adulto, e aí a pessoa marca ou não, e aí eu vou inferir que então se ela não marcou que é adulto, pode ser idoso ou filhote. E eu também posso criar outros itens aqui. Por exemplo, eu quero ver qual tipo de ração é melhor para o meu animal. E aí depende se ele é adulto ou filhote, se ele é um cão interno que fica dentro de casa ou de fora, e se, que mais? Se ele é grande ou pequeno. Então eu vou colocar aqui 3 opções. Primeira nós deixamos aqui adulto. Vou criar aqui um input mais um label, apertar Tab, que no caso vai ser checkbox, com name grande, e o label será aqui, olha. E a terceira opção aqui, o usuário agora terá, se ele marcar aqui que o cachorro é adulto, eu sei que o cachorro é adulto. Se ele não marcar, eu sei que não é adulto, pode ser filhote ou idoso, por exemplo. No caso da raça grande, se ele marcar, eu sei que ele tem uma raça grande. Se não, eu vou achar que ele é média ou pequena. E aqui eu tenho a terceira opção para marcar se ele vive dentro de casa ou não. Então agora nós vamos criar uma frase de resposta para o usuário de acordo com esse tipo de cachorro dele aqui. E aí, as opções que nós temos de envio lá são name adulto, grande e interno. E aqui eu não coloquei value, então aqui nesses dois aqui eu vou usar o on. E aqui também eu vou tirar o value igual assim e vou deixar apenas o value sem value. Eu sei que é como se eu tivesse aqui com o value igual a on, se o usuário marcar. Se o usuário não marcar, esse dado simplesmente não vai viajar. Então lá na nossa página agora, na total, se eu fizer um var dump do get, eu vou ver as informações que eu tenho. Por exemplo, marquei adulto, mas não é uma raça grande e não vive dentro de casa. E aí chegou aqui, olha, é adulto? Sim. Espera aí, deixa eu atualizar aqui, que não estava atualizado. Olha, adulto on. Então, marquei só adulto, quer dizer que chegou lá adulto on. Se eu marquei adulto e vive dentro de casa, então chegou adulto on e interno on também. E eu posso trabalhar uma frase para isso aí. Aqui, por exemplo, eu vou criar algumas frases. If e set get adulto, quer dizer, é um cão adulto, então eu vou imprimir. É um cão adulto. Else, vou colocar aqui, olha, não é adulto. Ou é filhote, vamos colocar aqui. É filhote. Então, eu estou inferindo aqui. Se não é adulto, para mim é filhote, no meu sistema. Se e set get grande echo é um cachorro grande, ou não. Else echo é um cachorro pequeno ou médio. E por fim, eu vou testar se é um cachorro
que vive dentro de casa, então o get interno vai estar marcado. E aí o i7 vai retornar alguma coisa. Então eu vou mostrar. O cachorro vive dentro de casa. Se não, o cachorro vive fora de casa. E aí o meu sistema vai poder responder ao usuário. Por exemplo, esse aqui é um cachorro adulto, que é ou pequeno ou médio e não vive dentro de casa. Então, um cão adulto é um cachorro pequeno ou médio e o cachorro vive fora de casa. Então, o meu sistema colheu esses dados lá do usuário, por exemplo. Agora que ele é um cachorro de raça grande, não é adulto, então é um filhote, é um cachorro grande e o cachorro vive dentro de casa. E aí eu posso, por exemplo, com esses dados, mostrar, por exemplo, uma ração que seja mais interessante para esse usuário aqui, uma papinha de cachorro, alguma coisa do tipo, mas que não dê muito cheiro nas fezes, porque ele vive dentro de casa. E aí você pode adequar o seu sistema com essas questões. Quando nós começamos a fazer muitos testes, em alguns momentos é interessante utilizar os operadores lógicos para combinar esses testes. Por exemplo, nós temos o operador AND, que ele combina dois operadores, aqui no caso OP1 e OP2, e ele cria uma resposta aqui. Qual a resposta? Olha, se o P1 é true e o OP2 é true também, a resposta que ele vai gerar é true. Caso contrário, se o OP1 é true, mas o OP2 for false, o retorno dele, como aqui esse AND é E em português, né, falando, ele vai retornar false. Por quê? Porque OP1 não é true, mas o OP2 é false, não é true. Então, isso retorna false. Um outro caso aqui é no caso de OP1 ser false e o OP2 ser true. Se esse aqui é false, eu já sei que a resposta aqui é false, porque os dois não são true. E o quarto caso aqui, que é false e false, que gera false. Então, aqui no caso do operador E, eu só tenho a resposta true quando os dois são true, os dois operadores. Nesses operadores aqui, eu posso ter testes e eu poderia, por exemplo, substituir, ao invés de o OP1, usar aquele teste set lá com algum get, algum índice do get que eu desejo. Por exemplo, get adulto aqui. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que o i7 ele retorna só false ou true, que é o que o OP1 pode utilizar aqui nos valores dele para produzir alguma coisa com o AND. Além disso, nós temos, além do AND, nós temos o OR, e o que muda aqui no OR, o operador OR também vai analisar dois operandos, só que OR é OU. E aí ele vai estar um pouco mais relaxado do que o AND. Por quê? Se um ou outro for true, ele retornará true. Então, se o operador 1 ou o operador 2 for true, ele já retorna true. Então, aqui, true or true, ele retorna true. True, o P1 true e o OP2 false, olha, ou um ou outro. Um é true? Então ele retorna true. No caso aqui do terceiro caso, OP1 false, mas o OP2 é true, então ou um ou outro é true, então retorna novamente true. Agora, o último caso aqui, no caso de false, false, eu sei que
ou um ou outro? Não, nenhum dos dois é true, então aqui o retorno é false desse teste. Se você prestar atenção aqui, esse operador OR, ele é bem relaxado, mas eu tenho um ou exclusivo, que é esse SHOR aqui, e o que muda nele é o quê? Aqui nesse caso aqui dele, ele só vai aceitar true nesses dois casos, em que ou um ou outro dos operadores é true, mas não os dois. Então aqui, nesse primeiro caso aqui, ele, ao invés de retornar true, ele retornaria false, porque os dois são true e ele é exclusivo. Então ele quer apenas um deles como true. E aí ele retorna false, tanto no primeiro caso aqui, quanto nesse último caso, em que os dois itens, os dois operadores são false. E nós podemos usar isso aqui lá naquela nossa página para verificar e para imprimir melhor lá para o usuário. Por exemplo, se eu tenho aqui um cachorro adulto e end grande, quer dizer, eu estou usando o end aqui para juntar esses dois. Então, ele é um cão adulto e grande. Ou, nesse caso aqui, se o else aqui, para entrar no else aqui, basta que o quê? Basta nós analisarmos aqui o end. O que vai acontecer? Para dar true, basta que um daqueles operadores seja false. Então, se o cão não for adulto ou ele não for grande, já entra aqui no else. Por quê? Porque isso aqui dá false, e isso aqui tudo dá false, e quando essa condição é false, nós sabemos que o que é executado é o que está aqui no else. Então, lá, se o cão não for adulto, olha, não é adulto ou não é grande. Então, primeiro eu vou tirar essa parte daqui desses testes, vou deixar só aquela primeira. Não vou marcar nada, olha, não é adulto ou não é grande. Aqui até está faltando um E, porque no caso do... pode ser que ele não seja nenhum nem outro. Então, agora eu vou marcar adulto. Olha, não é adulto ou não é grande. No caso, ele não é grande. Então, por isso que ele entrou lá e mostrou. Agora que eu marquei os dois, é um cão adulto e grande. E aí eu posso mostrar aqui uma ração de acordo. Olha, utilize, compre uma ração. Compre uma ração maior ou olha, o que eu estou fazendo aqui? Se o cachorro não é adulto, então aqui vai dar false. Se um desses elementos é false, o end inteiro dá false. Quando ele dá false, ele não executa esse comando aqui. Então, ele vai mostrar o que está aqui. Então, o que ele vai ter que mostrar? Nesse caso, como o adulto é que é false, então eu vou falar, olha, verifique papinha. Mas se não é o caso, né? Por exemplo, não é a questão aqui não é essa, a questão é que ele não é grande. Então aqui o caso é o false, não é o grande. Mesmo assim, o end dá false aqui. E como ele dá false, ele vai imprimir aqui. Como ele não é um cachorro grande, então eu posso comprar uma ração menor, ou meu cliente pode comprar uma ração menor. Então aqui, olha, eu vou marcar aqui, olha, ele é de uma raça grande, só que ele não é um cachorro adulto ainda. Então, verifique papinha ou ração menor. Ah, não, mas ele é um cachorro adulto, mas ele não é um cachorro grande. De novo, então, mesmo que eu não verifique a papinha, eu vou utilizar uma ração menor. Ah, não, ele é sim um adulto e grande, então compre uma ração maior.
De posse, então, dessas informações, tanto da caixa de seleção quanto do operador AND, eu quero o quê? Eu quero que você crie agora a página da pizzaria em que o usuário vai poder selecionar os adicionais. Então, essa página vai chamar adicionais.php. E aí, ele vai poder selecionar lá nessa página bacon, por exemplo. Ele vai poder selecionar mussarela. E ele vai poder selecionar borda recheada. Selecionando esses itens, eu quero que você faça o quê? Utilizando o operador AND, você vai, de alguma maneira aqui, aumentar o valor da pizza. Sabendo que o quê? A pizza normal dela, ela vai custar para o usuário R$ 39,99. Mas se ele adicionar algum desses adicionais, ou cada adicional que ele tiver, ele vai ter que ter isso aqui. Olha. Se ele marcar o bacon, ele vai adicionar R$ 4,99. Se ele marcar o bacon e a borda recheada, ele vai ter aqui R$ 15, né, ou R$ 14,98, além desse valor aqui. Esse é o exercício. Utilize o método get, por exemplo, por enquanto.